Sejam todos muito bem-vindos ao FolhaCast, o podcast da Folha da Mulher. Eu sou Kátia Velo, artista visual, colunista cultural e apresentadora do FolhaCast, que tem como objetivo contar histórias de pessoas reais, histórias inspiradoras. E hoje nós temos a honra, o orgulho de contar uma história muito bacana. Sabe, sessão da tarde, que a gente vê umas histórias assim, tão lindas que a gente fala, mas só pode ser em filme. Não, existem histórias reais, lindas e maravilhosas. Então temos aqui a mãe e a filha, que eu vou apresentar aqui. Olha só, a Natami foi capa da Folha da Mulher, que linda. E olha só, nós vamos contar tudo. Olha que bonito na lista. Vocês sabem onde ela está? Não, mas nós vamos contar tudo para você. Então acompanhe. Uma história muito bonita. E esse é o terceiro episódio do FolhaCast. Então, vou fazer uma apresentação breve de vocês aqui. Natami Nakano, médica com trajetória acadêmica precoce, mulher autista com altas habilidades, idealizadora do projeto Levando a Terapia para Casa. Andréa Pichorin, mãe e base emocional dessa jornada, presença ativa no desenvolvimento da filha, referência de acolhimento e dedicação. Agradeço muito você, Andréa, muito você, Natami, por estarem aqui e compartilhar a história de vocês, que é isso que a gente quer, inspirar as pessoas, nesse terceiro episódio. Então, vou agora matar a curiosidade, né? Ela já li o jornal, vi a entrevista e muito linda a história mesmo, né? E tem coisas assim que a gente, depois de ver e assistir, a gente fica refletindo e surpresa, assim. Então, pensei assim, meu Deus, né? É algo que realmente impressiona. Você entrou na UFPR aos 12 anos e começou a cursar medicina aos 15. Isso, para mim, parece uma coisa assim de ir para a lua, né? Porque é incrível. Me conta um pouco sobre essa trajetória até você chegar na universidade aos 15 anos. Como que você conseguiu isso? Bom, olá, Kátia, é um prazer estar aqui. Então, tudo começou quando eu tive um problema hematológico sanguíneo. Eu tive incompatibilidade ABO, então os médicos do hospital onde eu fiquei internada falaram para minha mãe que ela tinha que estimular muito o meu neurodesenvolvimento, porque senão eu podia ficar como um vegetal. Nossa! Aí ela, desde sempre, para mim, ela lia para mim, ela usou uma técnica de um livro de um autor americano chamado Glenn Doman, de como ensinar seu bebê a ler. E ela mesma me alfabetizou em casa. Aos 2 anos e 9 meses, eu tirei meu primeiro certificado de alfabetização. Eu tenho ele guardado até hoje, tenho fotos com ele, bastante orgulho. Bacana, imagino. E ela também sempre lutou muito para que eu estudasse da melhor forma possível. E sempre soube que se eu quisesse, ou melhor, eu sempre quis ser médica, fazer medicina, porque a minha mãe também ela teve câncer, ela teve um tumor no cérebro. E ali entre exames e tratamentos, eu vi uma forma de ajudar a minha mãe, a minha família. E por isso que eu quis a medicina. Uhum. Mas eu sabia que eu teria que fazer numa federal, porque a gente não ia ter condições de bancar uma universidade particular. Então, aos 11 anos, a minha mãe me levou para prestar o meu primeiro vestibular, para já ir treinando. Eu fiz 7 vestibulares e aos 15 eu passei no vestibular de medicina. Eu já tinha feito o ensino médio e o curso técnico na própria Universidade Federal. E aos 15 eu passei realmente para a graduação de medicina. Não, é uma coisa assim que eu tô tentando ainda digerir tudo isso, porque é muita informação. Eu sou professora, né? Fui professora durante muitos anos. E a dificuldade de estudar, das crianças prestarem atenção, os jovens, e hoje nem se fala, ainda muito mais difícil. E você sempre, eu imagino como que deve ter sido o ambiente na escola, porque
Você conseguia brincar normalmente com as outras crianças? Os seus interesses eram muito diferentes? Como que era esse convívio na escola? Era muito difícil, sempre foi muito difícil. Eu sofri muito bullying, sofri discriminação, tanto por parte de colegas, quanto até por parte de adultos, quando na escola. Eu tinha interesses restritos e com frequência repetitivos, então não era a mesma coisa que as outras crianças, não tinha a mesma flexibilidade. Isso dificultava muito a interação, então até hoje eu tenho fases, então, mas quando era criança eram, tipo, fases de interesse na Hello Kitty, fases de interesse nas fadinhas. E se não fosse sobre aquilo, não era uma coisa que eu conseguisse manter ou desenvolver por muito tempo. Então, realmente, nessa parte tinha bastante entrave para que eu conseguisse me relacionar com outras crianças ou outras pessoas. Também tinha dificuldade, depois que fui crescendo, de interpretar sarcasmo, ironia, por conta do autismo. E todas essas características sempre atrapalharam bastante. E você conseguiu superar tudo isso, né? Porque, imagina, é muito orgulho agora você olhar para trás e ver tudo que você passou, todas essas dificuldades, na verdade, acabaram, de uma certa forma, te fortalecendo, né? Porque não é para você conseguir tudo isso depois. Eu imagino que na universidade também tenha sido muito difícil, na escola e todas essas fases. E você, como mãe, que apoio maravilhoso, sempre incentivando, estimulando. Você tem que dar aula para as mães, para estimular as mães, para as crianças saírem dos celulares, né? Para que as crianças realmente tenham outros interesses, porque o mundo é realmente fantástico, temos muitas coisas a ver, a aprender. Então, acho que ela, sem a vontade dela, porque eu, como disse, fui professora, por mais vontade que você tenha, não adianta. Se a pessoa não quiser aprender, não quiser desenvolver. Eu brincava, na época, inclusive, da pandemia, que eu só não fiz nudes para os alunos, porque de resto eu tentava de tudo e era difícil para estimulá-los, né? Porque falta, às vezes, interesse, e a situação também naquele momento era difícil. Mas eu imagino que você, como mãe, teve esse papel fundamental e, como ela falou que você esteve doente, agora eu quero escutar um pouco de você, essa parte tão difícil, porque eu sou mãe, mesmo com todo o apoio, a presença do marido, apoio e tudo mais, é difícil ser mãe, né? Porque você passa por várias mudanças, por inseguranças, você sempre se questiona se você está fazendo o seu melhor, e você tendo que vivenciar tudo isso, com esse problema, né? Vendo a sua filha com essas dificuldades e você com as suas. Conta pra gente como que você conseguiu lidar com tudo isso. Como você se sentia, para que a gente possa entender melhor. Foi um passado difícil, foram momentos muito difíceis. Quando a Natami tinha 1 ano e meio, eu precisei fazer cirurgia no cérebro, quimioterapia. E então ela precisou ir para a escolinha, eu não podia pegar no colo por conta da cirurgia. E quando ela tinha 5 anos, eu ainda fazia quimioterapia, estava no início dos diagnósticos, né? Muito motivado pela escola, dizendo que ela era diferente, que faltava limite, que faltava... que tinha muitos problemas familiares e etc., mas não tinha sido levantada a questão, né, das autossabilidades, do autismo e mais tarde do TDAH. E então, neste início, foi um momento bastante difícil, né? O pai dela nos deixou, então uma criança com 5 anos e eu como mãe fazendo quimioterapia. E com muita fé em Deus, a gente conseguiu, né, seguir em frente, fazer os tratamentos que nós tivemos acesso. Eu fiz a cirurgia, quimioterapia, muitos anos de tratamento para dor.
e sempre tentando apoiar a Natami, né? E sempre falando para ela que tudo que ela quisesse, que realmente ela se esforçasse, ela iria conseguir. E acho que essa frase ficou bem gravado para ela. E muitas coisas que a gente nem sonhava, né, aconteceram, como essa viagem para Harvard, que era uma coisa que a gente nem ousava sonhar, como nós poderíamos ser convidados para ir para as maiores universidades do mundo. Então, a gente tem que acreditar. É difícil, né, às vezes, porque a gente acaba, às vezes, se sabotando, ou imagina eu fazendo isso, né, mas é possível, a gente tem que acreditar. Eu acho que foi realmente um período, eu nem consegui imaginar da dificuldade, porque sem saúde a gente já fica muito sensível, muito debilitada, né, e ainda com ausências, doença, mas a gente consegue, é difícil, não adianta a gente falar que é fácil, porque eu nem consigo imaginar, mas consegue passar. E aí vamos então, já que estamos falando de Harvard, né? Que momento mais maravilhoso, eu quero que você conte um pouco como que foi, a gente vai falar sobre o projeto também, mas antes quero saber como que você recebeu um momento que você soube que seu projeto tinha sido aprovado, que vocês foram para lá, essa sensação, essa alegria. E lá, como vocês foram recebidos, como foi apresentado o projeto, conta um pouquinho para a gente aí, que eu estou muito curiosa. Foi um momento mágico quando eu soube que o projeto tinha sido escolhido. Demorei um pouco para acreditar, um tempo. E, nossa, foi uma emoção muito grande. Eu me emocionei de saber que o projeto tinha sido aprovado. Como você mesma disse, tem bastante de autossabotação. Então, em vários momentos, depois que eles falaram que o projeto tinha sido escolhido, eu achei que eles iam entrar em contato cancelando. Então, todo contato que eles mandavam, meu coração pulava uma batida achando que eles iam voltar atrás. Mas não voltaram. A gente foi para lá com todas as despesas pagas, com viagem, hotel, alimentação. E foi inacreditável estar lá, de verdade. É como se a gente estivesse num livro de contos de fadas, de fantasia. E o projeto, todo mundo foi muito acolhedor. Então, trataram a gente super bem, como se nós fôssemos pessoas muito importantes. Mas são, com certeza. E o projeto foi apresentado ali no terceiro dia de conferência, da Brasil Conference. E ter ali todos, por 5 minutos que seja, para prestar atenção no que eu tinha a dizer sobre mim e sobre o projeto, é uma sensação de realização enorme. Eu imagino, né? Vem um filme na cabeça de tudo que passou, né? Todas as dificuldades, aqueles momentos que dá vontade de desistir, em que a gente se sente injustiçada, menosprezada. E aí a mãe, porque a felicidade da mãe, né? A filha estando feliz, a mãe está em dobro. Com certeza. Né? Como que foi? E contem um pouco como que é lá, se é bonito, o tempo como estava, quantos dias vocês ficaram. Conta um pouco pra gente. Ficamos 5 dias em Boston, que é a cidade americana onde fica Harvard e MIT, que são as duas universidades. E estava extremamente frio, assim, quase sensações térmicas abaixo de zero. Uma foto dá pra ver, né, que você tá Tô quase a garota propaganda da empresa de agasalhos. Eu tava tudo que tinha direito, luva, touca, só não tava de cachecol, porque tava realmente muito frio. A gente fez tour ali com o pessoal da conferência por Harvard e por MIT. E particularmente, a gente achou muito interessante a parte dos laboratórios de MIT. A maior parte do tour por MIT foi pelos lados de dentro e a maior parte do tour por Harvard foi pelos lados de fora.
Harvard tem algumas políticas de residência de estudantes um pouco peculiares, a gente achou. Tem bibliotecas lindas, isso com certeza eu queria ter tido mais tempo de olhar Mas com você vai calma. voltar? Sim. Vai voltar? Sim, né? Nós recebemos alguns, não exatamente convites, mas muito incentivo por parte de algumas pessoas de que não, é só você aprender inglês e aplicar para cá que dá certo. E você com ajuda, altas você habilidades, consegue. com certeza. Altas habilidades é um fator, é um aspecto. Aham. Só Então, altas conta um habilidades pouco pra também, gente isso, porque acredito que não, porque não todo seja- mundo que a gente fala altas habilidades, a gente já pensa no minigênio. E é bacana que você fale um pouco sobre isso. Então, seria altas habilidades em temas específicos. Seria isso, né? Não é minigênio de Aham. forma mais comum, como se diz, da interpretação popular. Sim. Então, não significa que a pessoa é boa em tudo. Na verdade, significa que ela tem mais facilidade em algumas É áreas. ótima em algumas. Mas se ela, por exemplo, tanto deixar de trabalhar as áreas que ela tem dificuldade, quanto deixar de ter incentivo em investir na área que ela tem facilidade, isso não serve para muita coisa. E no caso, eu tive a oportunidade de fazer as duas coisas. Tanto de ter a orientação, a consciência de que eu tinha que trabalhar no que eu tinha dificuldade, quanto o incentivo de o que eu quisesse fazer, eu sabia que eu podia encontrar, principalmente, praticamente apenas na minha mãe, mas sempre foi suficiente para que me alavancasse nos estudos. Mas eu acho que é importante também falar isso sobre dificuldade. Lógico, no seu caso é algo muito pontual e específico, mas todos nós temos dificuldades em algumas coisas e facilidade em outras coisas, e é importante que a gente tente trabalhar isso, não no grau dela, que é lógico que é um caso específico, como eu falei, mas a gente precisa se lançar um pouco mais. Eu acho que eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de localização, sabe? Nossa, agora hoje em dia tem o GPS, tem todas essas coisas, mas eu sou do tipo que, quando eu comecei a dirigir, era no mapa, sabe? Olhando, meu Deus do céu, a única pessoa que sabia me explicar mais ou menos como eu tinha que fazer o trajeto era meu marido, que ele falava sobre o que eu ia encontrar no caminho de construção ou de uma escultura, que aí eu conseguia me direcionar. Mas até hoje, para mim, é difícil. Então, se fosse pela minha vontade, eu cheguei a falar, não quero aprender a dirigir, porque é muito difícil, né? Até hoje, que eu vim de casa hoje, adoro, falei, não, hoje eu vou de Uber, não vou dirigir. Não é uma coisa que eu amo, vou até São Paulo dirigir, mas é uma dificuldade, né, maior. Então, é importante que seja dito isso, para que a gente também incentive as pessoas a vencerem as suas dificuldades. Olha quantas dificuldades vocês passaram e agora, como a gente estava conversando antes, passam, mas que vai ser tudo resolvido, né? Assim esperamos, porque realmente um exemplo na nossa cidade, São José dos Pinhais, uma pessoa que leva o nome para Harvard, a universidade falou de reconhecimento, a gente fala de Harvard. Então, tem que haver um tratamento mais justo e mais correto. E aí, falando para você, né, que ela está falando sobre as coisas que ela gosta, dos objetivos, você sempre a incentivou. E o que você gosta? Além de todo esse apoio, esse empenho, essa dedicação com a sua filha, que eu também sei o quanto isso dá um prazer e a gente se dedica e, como eu falei, se a filha está feliz, a gente está em dobro. O que você, passando por todas essas dificuldades que você passou, tem feito agora para você? O que você imagina para você no futuro? Então, eu também sou autista, tenho altas habilidades de TDAH, e eu sempre falei que o meu objetivo era ver a Natami feliz, eu queria que ela estivesse feliz, né? Acabamos que uma viveu para a outra, né, a vida toda. Enquanto ela estudava, eu também voltei a estudar, fiz mestrado, doutorado, e do futuro eu espero conseguir uma boa colocação profissional
com adaptações às minhas condições. Porque sem nenhuma adaptação, nós, como autistas, temos muitas dificuldades. Você falou algumas suas. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de ouvir áudio no celular. Se me mandar um áudio no WhatsApp, eu travo. Aí fala, como você tem tanta dificuldade de comunicação, né? Mas se você falar, olha, você tem que dar palestra para 200 pessoas, 300 pessoas, você tem uma semana. Eu consigo me programar e eu consigo fazer isso. Já trabalhei como professora durante 6 anos. Trabalhei muitos anos como pesquisadora. E hoje eu vejo assim que as dificuldades do autismo, principalmente, do TDAH, acabam que dificultando a colocação no mercado de trabalho. Ainda o Brasil é um país muito rico em legislação para o autista, para o TDAH, para as pessoas com deficiência, mas nós temos muita dificuldade de colocar isso para funcionar. Quando você chega e fala, olha, a lei diz que você tem que contratar um percentual de pessoas com deficiência, então tá aqui meu currículo e tal, mas eu preciso de adaptação. Essa frase acaba a amizade aqui. Quando você fala, preciso de adaptação, então eu vejo isso. Nem sabem, às vezes, que adaptação que é e como é feito, e nem o quanto vai agregar. Por exemplo, no caso, imagina, quando eu já estou querendo te contratar, nem tenho onde te contratar, né? Com toda essa facilidade e tudo, nem observa esse outro lado, né? Eu tive a minha tese de doutorado premiada como melhor tese da UFPR da área de engenharia dos materiais em 2013. 2023, desculpa. Mas como eu consegui isso? Eu consegui a autorização para que eu desenvolvesse a parte escrita da tese em casa. Então, a parte laboratorial eu desenvolvi no CNPEM, no Sirius, né? Em Campinas, e no UFPR. E daí, a parte escrita, eu tive essa autorização, né, de trabalho domiciliar. E foi isso que possibilitou que eu conseguisse fazer um bom trabalho. Conseguisse dar o melhor de mim. Porque no ambiente ali, com os barulhos, as conversas, a interação, a movimentação, o ar-condicionado, a gente tem hipersensibilidade ao frio, então eu não ia conseguir dar o meu melhor. E tendo essa autorização para que eu fizesse o trabalho em casa, eu consegui desenvolver um trabalho que foi eleito o melhor trabalho do ano, daquele ano de defesa da tese. Então, às vezes, são adaptações simples para as outras pessoas, mas que para o nosso dia a dia, para o nosso sensorial, faz muita diferença. Natami, com toda essa história linda, maravilhosa que você tem contado para a gente até aqui, ainda temos que falar sobre esse projeto maravilhoso, que foi ele, inclusive, que te levou até Harvard. Tão importante. Então, eu queria que você falasse um pouco como funciona, de onde surgiu a ideia, e tão necessário, né? Principalmente hoje em dia, com a questão do diagnóstico, as pessoas falam, mas não existia tanto, porque não existia tanto conhecimento, não existia tantos diagnósticos. Então, o tratamento da forma correta, você é um exemplo totalmente claro que a gente pode ter uma outra qualidade de vida. Então, conta um pouco, por favor, sobre o projeto. Com prazer, Kátia. O projeto Levando a Terapia para Casa tem como objetivo ajudar crianças autistas através do treinamento de seus pais. O projeto em si é o desenvolvimento de um protocolo, ou seja, basicamente um manual de instruções para que qualquer profissional da saúde, lá do postinho da unidade básica, perto da casa das pessoas, seja médico, enfermeiro, possa estar usando ele para desenvolver atividades em grupos de pais. São 12 sessões, sendo alguns poucos também atendimentos individuais, 2 ou 3, para verificar como é que está sendo
o aproveitamento do programa. A maioria são sessões em grupo mesmo, estruturadas, com temas pré-definidos, onde os pais vão lá para aprender o que fazerem com os filhos, como que eles podem estimular o desenvolvimento de seus filhos em casa. Tem mensagem-chave, tem dicas, tem exemplos práticos e tem tarefas de casa. Tem, dentre os temas, desde como manter o engajamento da criança, como manter uma rotina, tem pelo menos 2 sessões de comunicação, que é muito importante, tratando-se de autismo, são imprescindíveis. Até uma das últimas, o conteúdo é acumulativo, né? Que é bem-estar do próprio cuidador, é autocuidado. Como que a pessoa evita de adoecer no processo que nós sabemos que cuidar, o ato de cuidar, por mais amoroso que ele seja, ele é desgastante, ele exige muito da pessoa que está fazendo isso. Como que é possível fazer isso e também fortalecer a rede de apoio, trocar experiências pelo fato mesmo de estar tratando-se de um grupo da mesma comunidade. Maravilhoso, um projeto que é um projeto feito através de uma vivência, de experiência. Você é a comprovação empírica de tudo isso, né? E não somente isso, mas o quanto que vai ajudar tantos pais que não sabem como lidar com essa situação, como o que fazer. Então, ajuda toda uma cadeia, tanto as crianças, quanto aos pais, quanto a questão dos lugares, dos postos de saúde e tudo mais. Então, é um projeto que vai ser o Prêmio Nobel da Paz, Nobel da Saúde, que seja alguma coisa assim, porque é uma coisa que, inclusive, era um desejo seu, né? Eu, se tivesse que dar um prêmio, eu te daria, porque realmente é uma coisa linda e real. A gente escuta, às vezes, algumas histórias, é como eu falei brincando, parece coisa de sessão da tarde, mas é real. Então, só falta mesmo como foi feito, mostrado por meio do jornal, por meio desse podcast, para que mais pessoas conheçam o seu projeto, porque, como eu falo sempre, boa notícia dá um pouco mais de trabalho, e vamos transformar isso numa coisa assim, do Paraná, do Brasil, do mundo. E isso é uma coisa, o mais importante, eu sempre penso, que a gente vai fazer não é para a gente, né? Todo o trabalho é um servir, e esse seu projeto é um símbolo desse momento, dessa luta, dessa conscientização do autismo. Eu achei fantástico. Eu gosto de dizer que esse projeto, esse protocolo, ele vai ser como um filho para mim. E filho a gente não cria pra gente, né? A gente cria pro mundo. Eu quero que ele um dia esteja andando com as próprias pernas, sozinho, e possa alcançar o máximo de pessoas que conseguir. E por falar em filho, né? Maio, mês das mães, temos uma mãe aqui que é um exemplo de incentivadora, de companheira, que também tem toda a sua trajetória. Eu gostaria agora que você também deixasse um recado, um apelo, o quanto é importante também dos pais conhecerem, incentivarem seus filhos, e principalmente as mães, porque a gente sabe dos pais, a gente fala os pais, mas assim, a mãe sempre é a pessoa que está mais presente. Eu diria para as pessoas, né, não desistirem dos seus filhos, porque não é fácil, é uma jornada muito trabalhosa, mas é possível, né, juntar o conhecimento, o aprendizado com o estímulo e a criação e o fortalecimento desse vínculo dentro da família. Quanto mais você passa tempo com seus filhos, quanto mais você estimula, você busca atividades, você busca coisas que possam enriquecer, que possam trazer o crescimento pessoal, né, dessa criança, o aprendizado, mais você fortalece o seu vínculo com ela. Então, mesmo para os pais de crianças autistas, de outras questões que relatam, nossa, é muito cansativo, é muito trabalhoso, respirem fundo e continuem. Né? A Anatomia é o meu melhor projeto, é tudo que eu tenho, a minha bênção de vida,
E não foi fácil a gente chegar até aqui, mas eu posso dizer que valeu muito a pena, eu tenho muito orgulho dela e que vocês possam também continuar nesse trabalho de criação, de ensino, de educação, de paz, enfim, e não desistam. Apesar das dificuldades, não desistam. Porque no final vale muito a pena. Olha que história maravilhosa, inspiradora. Eu agradeço demais, Andréa, o seu depoimento, o seu exemplo. É uma coisa assim, eu como mãe também sou artista e eu falo porque minha filha é minha obra-prima, então eu te compreendo totalmente, que a felicidade dos filhos realmente é uma coisa que nos preenche totalmente. A gente às vezes até esquece, né? A gente parece que não precisa de mais nada, mas precisa, é importante. E você, Natami, você é uma menina, eu vi as suas fotos na formatura, parecia uma bonequinha, coisa mais linda. É muito... A gente começa a acreditar na vida, sabe? Quando a gente vê histórias assim como a sua. Eu desejo, assim, tudo de bom. Espero que esse seja o início de uma amizade, porque conheci vocês aqui agora, mas muito lindo. E te desejo, assim, tudo de bom. Que a sua trajetória profissional, pessoal, seja tão linda quanto a história de vocês, tá bom? Então, a gente fala hoje aqui sobre tantas coisas bacanas, né? Sobre maternidade, sobre identidade, sobre desafios e principalmente sobre superação. Então, espero vocês no próximo episódio do FolhaCast. Agradeço muito quem esteve aqui até agora e mande-nos sugestões, comentários, a gente fica muito feliz. Muito obrigada. Até mais.